o programa RS Solar, bem rapidamente explicando a todos, é um movimento que busca unir esforços para desenvolver um ambiente favorável para a fonte, principalmente de energia solar no Rio Grande do Sul, muito ligado à geração distribuída. Dentro do RS Solar, a gente tem o apoio tanto da iniciativa privada, integradores, e próprio o governo do estado também tem apoiado muito, organizações também públicas, como o próprio SEBRAE e as universidades, a academia também, URGS, PUC, enfim, diversos agentes se envolvem conjuntamente para a gente criar um ambiente favorável para o desenvolvimento da fonte solar e da geração distribuída no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem, nessa iniciativa, a gente tem contado com um apoio muito forte das distribuidoras, e a CE é uma grande parceira do programa RS Solar, sempre se mostrando muito próxima do programa, sempre muito próxima, disponível dos integradores, enfim, para tirar dúvidas, e a organização desse workshop é um exemplo disso, né? Então, nessas reuniões que muitas vezes a gente tem, inclusive junto ao governo do estado, na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a CE tem participado ativamente e sempre muito disponível para desenvolver esses ambientes, como é o caso do workshop, para trazer novas informações, esclarecer dúvidas, enfim. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao Grupo CE Equatorial, nas pessoas aí do Flávio, do Sérgio, Flávio Leotti, Sérgio Esperandil, que têm sido sempre muito solícitos e muito próximos do setor. Então, gente, de novo aqui eu faço, como setor e como representante aqui do programa RS Solar, gostaria de agradecer a vocês por todo esse empenho e essa disponibilidade em trazer, digamos assim, sempre as informações mais transparentes aí para a gente conseguir conjuntamente, em parceria com a distribuidora, com a concessionária, a gente conseguir criar esse ambiente favorável para o desenvolvimento das fontes, da fonte solar principalmente, da geração distribuída, da poder aí, empoderar o consumidor para ele poder gerar a sua própria energia. Então, de novo, gente, muito obrigado aí pela disposição e sempre por uma atenção assim muito relevante. E queria também só reforçar, Flávio, Sérgio, que como a gente comentou, a gente deixou um canal para, se o pessoal tiver alguma dúvida ao longo do workshop, aqui também quiser pedir algumas dúvidas, eu vou divulgar aqui no chat. Então, se o pessoal tiver alguma dúvida aqui, pode mandar aí por esse número, que aí depois no final do workshop eu trago essas dúvidas para vocês, embora a gente saiba que muitas das dúvidas já vão ser elucidadas ao longo aqui do workshop, que já foram enviadas aí anteriormente, então vocês já vão elucidar esses pontos ao longo do workshop, mas tendo algum ponto específico, caso não tenha sido bem tratado, aí a gente traz aqui no final. Mas é isso, gente. De novo, agradeço a vocês e que seja um excelente momento aí para elucidação aí de todos os pontos aí. Muito obrigado. Muito bem, Max. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial, como o Max falou, né, a AB Solar, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, principalmente junto ao COPERGS, né, nosso Comitê de Planejamento Energético do Estado do Rio Grande do Sul, onde a gente tem esses momentos de troca de parcerias, informações e melhoria contínua do processo. Esse aqui é mais um daqueles momentos onde o Grupo Equatorial, como empresa, busca estar próximo do nosso cliente, do nosso parceiro, né? No caso aqui, todos os integradores que hoje, sejam eles autônomos ou empresas constituídas que façam parte ou não de uma associação ou de algum grupo, o objetivo realmente é a gente estar próximo, é a gente mostrar as mudanças, as evoluções, aquilo que o Grupo Equatorial, enquanto empresa, vem trazendo para o mercado, para o cliente, e que impacta diretamente também, né, no rito e no processo de atuação de todos aqui presentes. Então, desejar a todos um excelente workshop, vocês vão estar nas mãos de excelentes profissionais aqui que vão fazer as apresentações. Aproveitem ao máximo, como o Max comentou, se tiverem dúvidas depois, a gente vai estar à disposição para saná-las, tá bem, pessoal? Bom workshop a todos aí e uma boa tarde. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Max. Então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Primeiramente, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Flávio Leotti, eu sou consultor de geração distribuída hoje da CE Equatorial, tá bom?
Então, responsável aqui pelo processo de conexão de micro e mini geradores e também do atendimento pós-conexão. Hoje, a nossa programação, ela começa pelos números de GD de 2025, então vamos fazer uma comparação referente às conexões e solicitações que recebemos na nossa área de conexão de 2024 e 2025. Depois, passamos para a apresentação do site de solicitação de geração distribuída, o qual entrou em produção no dia 15 de outubro agora. Muitos de vocês já vêm acessando esse site. Vamos trazer alguns esclarecimentos. Vamos repassar pelo fluxo do processo de conexão de GD. Então, cada etapa com o seu devido prazo e qual a ação que vocês precisam tomar. Passando também por alguns esclarecimentos referente à conexão de sistemas de zero grid. Alguns pontos de atenção que nós iremos apresentar referente às solicitações tanto de micro e mini geração. Então, aqueles pontos que vocês precisam se atentar no momento de apresentar para evitar algum indeferimento. Vamos passar rapidamente pelas regras de demanda de geração, reforçar os nossos canais de atendimento e depois vamos ter momentos para dúvidas gerais, ok? Então, começando pelos números de conexão de GD na área de concessão da CE. Até setembro de 2025, nós fechamos com 8,5 mil solicitações. Dessas, 6.596 clientes já foram conectados, 59 são do porte de mini geração e 6.537 de micro. Quando comparamos o volume de solicitações acumulados até setembro de 2025 contra setembro de 2024, nós observamos aí um crescimento de 27% no volume de pedidos. E quando comparamos as conexões de 2025 contra 2024, estamos com um crescimento de 18%, tá? Então, dentro da nossa área de concessão, nós já chegamos ao total de 61 mil unidades conectadas, mais de 89 mil unidades recebendo crédito, sejam geradoras ou beneficiárias, com uma potência instalada de 580 MB. Quando olhamos aqui muito para a questão das fontes e também para o ranking total de potência instalada por estado, hoje o Rio Grande do Sul está em quarto lugar. Então, o primeiro lugar hoje é de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Flávio, eu vou pegar a palavra rapidinho aqui, nesse slide. É um ponto que a gente analisou aqui enquanto distribuidora, que a nossa potência de geração de GD conectada na base da ANEEL, ela teve uma diminuição que foi representada logo posterior à abertura do mercado do varejo dos grandes clientes ao mercado livre. Então, muitas unidades consumidoras que no passado haviam se modelado como participantes do SCE, com a abertura de mercado, elas acabaram migrando e modelando a geração de outra forma, e aí essa potência, então, ela acaba sendo removida da base do sistema da ANEEL, né? Então, lógico, além das conexões efetuadas nos demais estados, aqui no Rio Grande do Sul a gente também teve esse advento que teve um impacto que a gente também está mensurando a potência total que migrou, né, do mercado cativo do sistema de compensação para o mercado livre. E aí, então, tem esse degrau que também compõe um pouco dessa redução e mudança de status no ranking, tá, pessoal? Então, aqui, avançando para o site de solicitações de geração distribuída. Então, desde 15 de outubro de 2025, as solicitações de conexão de geração distribuída podem ser realizadas através do nosso site de atendimento. Então, muitos de vocês que participaram dos últimos workshops receberam esse comunicado no dia 15 de outubro. Tá? E quais são os serviços que hoje estão disponíveis no site? O serviço são solicitação de orçamento de conexão de GD, solicitação de orçamento e vistoria e conexão de GD. As demais solicitações, elas seguem sendo realizadas junto à nossa central de atendimento, pelo canal lá de e-mail do geraçãodistribuída.ce@equatorialenergia.com.br. E quais são esses serviços? Então, aprovação do projeto de subestação, quando necessário, conforme a norma da distribuidora,
aprovação do estudo de proteção também, quando necessário, atualizações de equipamentos, ou seja, já tive um orçamento de conexão emitido e quero atualizar o equipamento, mudar inversor, ou qualquer outro tipo de atualização, você precisa encaminhar para o e-mail da geração distribuída, e demais serviços relacionados, como alteração de beneficiários, segunda via, dúvidas de compensação, todos ainda devem ser direcionados para o nosso canal de geração distribuída. Alguma documentação aqui, pessoal? Então, quais os passos para ingressar com solicitação no site da CE Equatorial, site de atendimento? Então, o primeiro passo é acessar o site e procurar pelo guia de acesso rápido. Então, lá no guia de acesso rápido, vocês vão encontrar solicitações e serviços e precisam se direcionar até geração distribuída. Quando vocês clicarem na parte de geração distribuída, vocês vão encontrar agora um novo caminho, que é o caminho de orçamento de conexão e vistoria. Quando vocês clicarem em qualquer uma das opções, a primeira tela que vai aparecer vai ser a tela do aviso de débitos. Então, aqui é o momento que você precisa revisar os débitos do consumidor que você vai solicitar o orçamento de conexão, tá? Então, esse processo ele já era realizado quando havia o ingresso por e-mail. Agora, o site, antes de você ingressar, ele já te dá esse aviso, tá bom? E ali, após a revisão, garantindo que não tem débitos vencidos, você só precisa clicar em sim para continuar com a sua solicitação. Após isso, vai ser disponibilizado ali para ver qual que é o porte da usina, então se ela é micro ou mini geração, e aí você pode clicar ali e você vai avançar. Aqui um ponto de esclarecimento, né, devido à mensagem que aparece no site, onde ele fala, será disponibilizado um protocolo para acompanhamento das etapas, tá? Então, o site ele vai demonstrar cada avanço do processo? Não, tá? O site ele apenas vai te disponibilizar o protocolo e depois o acompanhamento do avanço das etapas você precisa fazer junto à nossa central de geração distribuída, tá? Aquela central que hoje está disponível de segunda a domingo, das 8 às 5, através do telefone 0800 642 6643, ou através do e-mail geraçãodistribuída.ce@equatorialenergia.com.br. Ok? Após essa etapa, vai ser habilitado as etapas de preenchimento das informações. Então, começando com as informações do cliente e responsável técnico. Então, obrigatoriamente, você precisa preencher o nome completo do cliente, CPF e telefone de contato. Assim também como do responsável técnico, nome completo do seu responsável técnico, o CREA, CRT e CPF. Após esse preenchimento, também você precisa avançar para as informações do projeto. Então, documento de identificação do titular, procuração, documento de identificação do procurador, quando necessário, formulário de solicitação de acesso, memorial técnico, ART e demais documentos obrigatórios. Lembrando aqui, pessoal, que sempre os documentos obrigatórios, eles vão ter aquele sinalzinho ali vermelho, tá? Para sinalizar a vocês que é necessário preencher o documento, tá bom? Apresentar um documento. Uma complementação, pessoal? Nessa etapa, pessoal, uma atenção redobrada na hora de carregar o arquivo, né? Então, sempre efetuar a identificação com o nome correto do arquivo, porque quando a gente carregar esse arquivo para cá e gerar o envio, quando gerar o protocolo, tu não tem mais como voltar, né? Então, ele vai carregar e vai jogar. Então, se porventura carregar um documento equivocado, vai cair para validação e vai ser rejeitado, né? Devido à inconsistência na documentação enviada, né? Então, esse modelo de box, de caixas com o tipo do arquivo e o nome para facilitar a identificação e o carregamento da documentação correta e evitar, né, um dos motivos de reprova que por vezes acontecia
o envio de algum arquivo com o nome repetido, e aí faltou o arquivo correto. Então, né, sempre o principal é reforçar para que valide antes de carregar. Validou os arquivos que precisa, estão todos lá, carrega um a um e segue para o próximo passo. Após fazer o input de todas as documentações, então você vai receber o seu protocolo, tá? Então, aqui nós apresentamos uma melhoria que era muito requisitada por vocês, nossos parceiros, que era, olha, envio e-mail, não recebo o protocolo ali no máximo em dia útil, tá? Então, a partir de agora, toda vez que vocês submeterem, vai ser já apresentado o protocolo, tá? E a partir daí, nós seguimos para as validações de documentação. Tá? Aqui um ponto de atenção, pessoal, é referente ao projeto de subestação, tá? Então, muitas vezes, vocês acabavam encaminhando a documentação do orçamento de conexão junto com o projeto da subestação, e eles eram analisados de forma conjunta, tá? Então, nós já tínhamos sinalizado no último evento que seria realizada a segregação desses serviços, tá? E agora, nós não temos mais como receber os dois em conjunto. Ah, mas Flávio, tem um campo de documentos adicionais. Se eu colocar o projeto da subestação ali, vai ser analisado? Não vai ser, tá? Vai ser desconsiderado. O projeto da subestação, quando necessário, ele deve ser ingressado, tá? Apenas através de e-mail, ok? Aqui também, falando mais agora do processo de vistoria. O processo de vistoria, a apresentação e os caminhos para acesso no site é o mesmo do orçamento de conexão, só que nós temos uma diferença aqui. Tá? Sempre quando estivermos falando de processo de conexão de MT ou aumento de carga de BT para MT, tá? A vistoria ela deverá ocorrer ainda através de e-mail. Tá? Então, as vistorias normais de conexão de BT e conexão de geração distribuída, elas podem ocorrer aqui pelo site, só que todas as conexões de MT, tá? A etapa de vistoria, ela deve seguir por e-mail. Ok, pessoal? Alguma considerações aqui? Seguindo? Então, da parte do site, pessoal, acredito que a gente finaliza por aqui. Depois, lógico, a gente vai entrar aí nas dúvidas que vocês possuem. Então, partindo agora para o fluxo do processo de conexão de GD. Então, aqui, como foi muito requisitado por vocês durante a inscrição, a gente vai dar uma repassada pelo fluxo, hoje, da resolução 1000 de conexão. Tá bom? Então, olhando aqui para as regras da resolução 1000, então, aquele novo fluxo, nós tínhamos um fluxo antigo que era lá do Prodist, desde a publicação da resolução 1000, a gente tem um fluxo agora equalizado para todos os tipos de serviço. Tá? Então, a solicitação de orçamento de conexão, que é aquele cadastro que vocês vão realizar no site, lá pelo artigo 63, a distribuidora tem até um dia útil para realizar a devolução do protocolo, para saber se esse protocolo ele foi aceito ou não. Tá? E, Flávio, quando você está falando de aceito aqui, é aquela análise de 5 dias? Não. É só para saber se você apresentou toda a documentação requisitada para que a gente possa prosseguir para a análise dos 5 dias úteis, que é a próxima etapa, quando a gente está falando do artigo 71. Tá? Então, em até 5 dias úteis, você vai ter o retorno da sua validação de documentos, tá? Ou seja, a aprovação ou indeferimento do seu projeto de geração distribuída. Então, aqui sempre relembrando, na regra antiga, nós tínhamos um prazo de análise de 15 ou 30 dias para micro ou mini, tá? Para micro com obra ou sem obra, e 60 dias para mini geração. Agora, a resolução 1000, ela já equalizou essa etapa de análise, tá? Então, a análise deve ser realizada em até 5 dias úteis, que é hoje que a Equatorial vem praticando. Então, dá a devolutiva para vocês das inconformidades em até 5 dias úteis. Vencida essa etapa, nós avançamos para a etapa de orçamento de conexão, onde vão ser realizados os estudos para a conexão da sua geração. Tá? Lembrando aqui, pela regra regulatória,
E as conexões onde não houver necessidade de obra de microgeração, nós temos até 15 dias corridos para emitir esse orçamento. Quando houver necessidade de obra, esse prazo ele passa para 30 dias. Lembrando que hoje a Equatorial ela tem a prática de comunicar todos os seus clientes quando a gente identifica a necessidade de obra. Então, realizamos os estudos, identificamos a necessidade de obras, nós comunicamos que o prazo ele passou de 15 para 30 dias da emissão do seu orçamento. E de 45 dias para mini geração, seja com ou sem necessidade de obra. Então, após a emissão do orçamento, nós temos uma nova etapa que foi introduzida pela Resolução 1000, que é a etapa de aprovação do orçamento. Flávio, mas é uma aprovação por parte da distribuidora? Não, é a aprovação do cliente. Então, a distribuidora ela envia um orçamento para o cliente e ele tem um prazo para aprovar esse orçamento, ou seja, concordar com as condições apresentadas no documento. E qual é esse prazo, tá? O prazo para os casos sem participação financeira, tá? Ou seja, sem participação financeira ou necessidade de contratos, hoje o prazo para aprovação ele é de até 10 dias úteis. Então, se eu não me manifestar nesses 10 dias úteis, o que acontece? Para os casos de gratuidade, sem participação financeira e sem contrato, é considerado como aceite tácito, ou seja, o distribuidor entende que você aceitou as condições e aprovou esse orçamento. Para os casos de participação financeira ou necessidade de contrato, ou ainda os casos de inversão de fluxo, o cliente ele precisa se manifestar dentro do prazo de validade do orçamento de conexão. Ok? Fábio, se eu não concordar com alguma condição que foi apresentada no orçamento, dentro deste prazo, eu posso questionar? Sim, você pode. Tá? Como eu realizo esse questionamento? Você precisa enviar um e-mail para a nossa central de geração distribuída, lógico, embasando sob o ponto de vista regulatório os itens que você não concorda com o nosso orçamento de conexão. E aí esse orçamento vai ser revisado. Ok? Após a aprovação, quando houver necessidade de obras, você também precisa sinalizar a execução, se ela vai ser de responsabilidade da distribuidora ou não. Então, hoje, a Equatorial envia, junto nos orçamentos com necessidade de obra, a opção para o cliente, se ele quer que a execução seja de responsabilidade da distribuidora ou ele quer partir para antecipação. Tá? Nos casos que houver a sinalização de responsabilidade para a distribuidora, as obras serão executadas conforme as regras do artigo 88, ou seja, execução entre 60, 120, 365 ou cronograma dos casos especiais. Após a execução de obra, seja ela antecipação, que aí vai contar com a etapa de comissionamento, ou seja, execução pela distribuidora, você pode avançar para a etapa de vistoria e conexão. E aí, aqui, reforçando os prazos de vistoria e conexão de baixa tensão é de até 5 dias úteis, prazos de média tensão até 10 dias úteis, e para os casos de alta tensão, ou seja, a partir de 69 kV, o prazo é de 15 dias úteis, tá? Após a solicitação do cliente ou quando houver sinalização de avanço automático para a etapa de vistoria após o prazo de aprovação do orçamento. Okay? Alguma complementação aqui, pessoal? Então, seguindo aqui, um lembrete para também outro serviço que está sendo muito requisitado, que é o orçamento estimado, que aí ele tem um prazo diferente. O orçamento estimado, seja para micro, para mini, com ou sem necessidade de obra, o prazo dele é de 30 dias corridos, tá? Lembrando aqui que o orçamento estimado, ele não garante reserva de potência e também casos de potências acima de 500 kW, não é necessário a apresentação da garantia de fiel cumprimento.
é para os casos onde houver a apresentação de orçamento de conexão com inversão de fluxo, tá? Sempre lembrar que você precisa fazer a opção da alternativa que você está escolhendo, e para aqueles casos de conexão em nível de tensão superior, que vem ocorrendo muito, se houver necessidade de apresentação de projeto, você também precisa apresentar o seu projeto de subestação atualizado, tá? Além disso, também você precisa atualizar o seu formulário de solicitação de acesso para os casos de necessidade de contratação de demanda, ok? Então, aqui, mais um curso. Desde 1º de 6 de 2025, o envio do projeto elétrico, quando aplicável, deve ser realizado de forma separada do orçamento de conexão. Então, aqui, voltando para o nosso passado lá, de antiga concessão, onde nós atendíamos tanto o orçamento de conexão como o projeto de subestação em um mesmo pedido, dependendo do porte, você podia levar até 45 dias para receber esse orçamento, tá? Desde 1º de 6, a gente realizou a segregação desse serviço, e agora você tem um protocolo para o orçamento de conexão e outro protocolo para o projeto elétrico, projeto de subestação. Okay? Agora eu vou passar aqui a palavra para o nosso engenheiro Antônio Carlos, que aí ele vai dar uma atenção nos itens que precisam de projeto elétrico. Então, o projeto elétrico, né, para os casos de mini geração, que precisa ser apresentado, tem que atender sempre a solicitação do empreendimento correspondente, né? Se ele é um empreendimento do grupo A, tem que atender a NT 002, que são tensões de 3.8 e 23.1, no caso aqui do Rio Grande do Sul. Se for um cliente AT, A3, né, é a NT 003, cliente conectado em 69 e 138 kV. Se for uma unidade consumidora, faz parte de um centro de medição, né, ela vai atender a NT 004. Se for zero grid, tem que enviar o formulário da NT 009, que é a conexão de geradores particulares, né, informando que não tem injeção. NT15 para autoprodutores e produtores independentes, né, que são livres, e se for um cliente novo, né, não existente, enviar o formulário e atentar para a norma NT 032, que é a de clientes livres. Então, a observação é sempre que para a efetivação da solicitação, né, da vistoria, efetivação da ligação, é sempre importante lembrar que tem que ter o orçamento de conexão aprovado e o projeto elétrico. Então, como o Flávio informou no slide anterior, que foi segregado, né, essa análise em 2 etapas, né? Então, o orçamento de conexão garante as características da conexão, da carga / geração, no caso de mini geração da geração, e o projeto elétrico garante as qualificações técnicas da conexão, né, da medição. Então, para a efetivação da ligação, quando for pedir a vistoria, vai ser sempre verificado se está o orçamento de conexão e projeto vigente. Os dois têm. Estamos aqui reforçando, né, um ponto que o Antônio nos trouxe sempre para os projetos maiores, onde você necessita da aprovação do projeto de subestação e aprovação do estudo de proteção, você precisa primeiro obter essas aprovações para depois solicitar a vistoria, ok? Só reforçando, né, para os casos de subestações acima de 300 kVA, é preciso também o estudo de proteção aprovado, né? Nas nossas normas, né, existem algumas dispensas de apresentação de projeto, né? Então, se a unidade consumidora for do grupo A, subestação aérea, com medição indireta, livre acesso, conforme os padrões dos desenhos 12 da NT2, que é o exemplo que está na tela, é dispensada a apresentação do projeto. Tá? Só precisa realmente do orçamento de conexão. Mas, contudo, só reforçam que tem que ser conforme o desenho. É uma medição indireta,
existente, a gente está colocando a mini geração, vou dar um exemplo aqui que se chama uma casinha, né? Que é o antigo padrão da RIC. Esse caso precisa de apresentação de projeto. Mesmo existente, precisa de apresentação de projeto. Não vai ter alteração de carga nem de demanda, é só a instalação da mini geração, mas precisa de apresentação do projeto, porque não atende os desenhos 12. Mas se o cliente é novo ou existente já com esse padrão, não é necessário a apresentação do projeto, apenas orçamento de conexões. Então, sempre, pessoal, se atentando, tem essa dispensa, né, conforme a nossa norma, e tudo que for apresentado diferente desses itens, ele precisa da aprovação da distribuidora. Então, também, se porventura tiver algum caso omisso, a resolução, o RT fez uma parceria com uma entidade pública, uma PPP, vai instalar uma mini GD em um prédio histórico, e existia toda aquela parte de fachada, de layout, que não pode mudar, toda essa parte tem que ser feita com o projeto. Precisa ser apresentado para a distribuidora, né, o modelo que foi pactuado, o motivo do porquê está sendo necessário fazer uma conexão com um padrão não no alinhamento, uma subestação abrigada ao invés de uma externa, como poderia ser instalado, para que também seja feita a deliberação por parte da nossa área de projetos, tá, pessoal? Só salientando mais um fato, assim, esses casos que o Esperandinho acabou de comentar, que tem casos específicos e até omissos da norma, não está nas nossas normas, né, mas é sempre interessante vocês enviarem uma carta de fatos relevantes, né? Faz o documento no Word lá, salva em PDF e assina, né? Para contextualizar a solicitação, tá? Quando cair na esteira de análise, né? A gente lê e entender a solicitação para que seja esclarecida de uma forma mais compreensível. Obrigado, Antônio. Obrigado, Sérgio. Então, pessoal, referente à parte de orçamento de conexão e projetos, nós conseguimos concluir. Agora passamos para a conexão de sistemas zero grid. Então, hoje, dentro da nossa norma técnica, na NT 0020, ela traz os critérios e condições para as solicitações de acesso também para sistemas zero grid, tá? Onde ela apresenta uma seção que fala sobre os sistemas com limitação de potência injetado, tá? Que devem ser constituídos de, no mínimo, um medidor de exportação, um controlador de exportação. A comunicação entre os componentes dos sistemas deve ser realizada por meio de cabos, sendo vedada a comunicação sem fios. O medidor de exportação deve ser instalado no alimentador que vem da medição da concessionária, em que haja qualquer derivação desse alimentador no trecho, entre as medições da concessionária e a medição da exportação. Em caso de perda de comunicação entre os componentes de controle e sistema, o inversor deve suspender a geração, tá? Então, o que vem acontecendo muito, como o Sérgio colocou no início da nossa apresentação, a gente está com um volume grande de migrações ao Mercado Livre, e tem muitas unidades de grupo A que estão migrando a carga, mas não querem migrar a sua geração. E estão apresentando hoje um projeto de zero grid, tá? Então, tem uma dúvida, não encontrei nada na NT 0032, você precisa se guiar pela NT 0020 ou NT 009, tá? Nos casos que você vai limitar ou não injetar mais na rede. E aí, lembrando, qual a documentação que eu tenho que apresentar? Você tem que observar a documentação da NT 0020 e lá no nosso formulário de solicitação de acesso, você tem que flegar lá a parte onde não a parte destinada a zero grid. Então, você vai flegar lá o sim e lá no seu formulário de solicitação de acesso, no campo destinado a potência de injeção, você deve colocar 0 lá como potência de injeção. Ok? Quais os caminhos, quais as normas que eu tenho que me guiar quando estou preparando a conexão de zero grid ou uma migração do meu sistema de geração para o Mercado Livre, tá? Então, sempre quando nós estivermos falando de uma unidade no ACR,
com ou sem intenção de injeção e participação no sistema de compensação, ou seja, ó, eu não vou ter injeção e vou ter participação no sistema de compensação, eu tenho que migrar para NT 0020. Quando eu estiver pensando em migrar o meu sistema de geração como autoprodutor ou produtor independente, eu tenho que migrar pela NT 0015, tá? E aí o meu canal de atendimento, ele muda. Ele vai ser o canal de atendimento da central de grandes clientes, tem o telefone 0800 642 2800, e o meu pedido ele deve ser direcionado para o e-mail dos grandes clientes.ce@equatorialenergia.com.br. O que acontece muito, Flávio? Muitas vezes o pessoal quer conectar ou um autoprodutor ou um produtor independente e acaba enviando para o canal da geração distribuída, tá? Esse não é o canal correto. Você precisa enviar para o canal da central de grandes clientes, sempre quando estiver pensando em conectar um autoprodutor ou produtor independente. Qual norma que eu devo seguir? Quando eu estou pensando no zero grid, sem participação no sistema de compensação, você deve observar a NT 009. Tá? E relembrando aqui, qual norma que eu devo seguir quando eu estiver pensando em migrar a carga, tá? É a NT 0032. Tá bom? Alguma complementação aqui, pessoal? Quais as dúvidas frequentes que nós temos sobre esse tema? Preciso solicitar orçamento de conexão para o sistema zero grid? Sim. A ANEEL regulamentou o sistema de zero grid como geração distribuída, sendo, portanto, a sua homologação necessária à distribuidora, tá? Para que sejam validadas as condições de não injeção de energia na rede. Que equipamentos preciso instalar para garantir que a minha instalação zero grid seja homologada? Instalação de um equipamento que seja capaz de fazer o controle da exportação, sendo necessária a apresentação de documento com especificações e certificações do modelo a ser instalado. Lembrando que a conexão deve ser feita via cabos. Tá? Caso eu possua um sistema prévio, já homologado, e que injeta energia na rede, e queira ampliar a minha energia com o sistema zero grid, precisa informar a distribuidora, ou seja, um híbrido? Sim, em qualquer hipótese, deve ser informada a distribuidora a inclusão ou adequação de sistemas grid zero, ou zero grid. Se instalar um sistema grid zero em uma unidade consumidora do grupo A, preciso contratar a demanda de geração? Não. A demanda de geração se aplica somente para sistemas que são capazes de injetar energia excedente na rede da distribuidora. Tá bom? E aqui, um ponto importante, de novo, que a gente vai reforçar. Quando for apresentar um sistema 100% zero grid, você não deve informar uma potência máxima injetável. Assim, quando for também apresentar um sistema híbrido, você precisa nos informar qual que vai ser a potência injetável para que a gente possa analisar o projeto, ok? Então, pessoal, Max, Sérgio, a gente chegou aqui já 50 minutos aí de apresentação. Não sei se vocês querem fazer uma pausa aí de 10 minutos e depois voltamos. Por vocês, pessoal. Perfeito. Acho que podemos fazer sim, Flávio. Ou daqui a pouco, um pouco menos, uns 5 minutinhos, só para o pessoal. Também não sei se tem perguntas aqui dessa primeira parte. Deixa eu dar uma olhadinha. Perguntas e respostas, Max. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, cara. A princípio, ainda no número aquele que a gente divulgou, não veio nenhum questionamento. E no perguntas e respostas aqui. Pessoal perguntando mais se está disponível, vai ficar disponível a gravação, Flávio. Eventualmente, boa, isso é super interessante, que quem não conseguiu ver no dia pode ver depois, mas beleza. E basicamente era isso, gente. Depois se tiver alguma dúvida mais específica, a gente traz aqui para vocês. Não sei, Sérgio, tem algumas dúvidas aqui no perguntas e respostas, não sei se vocês querem responder agora. Não. Eu acho que é bacana a gente já pegar agora, Max, como fizemos essa primeira parte, a gente já responde agora, e aí depois as novas que vão entrando na segunda etapa a gente já pode sanear, pode ser? Claro. Pelo que eu vejo, eu estou enxergando essa da gravação e uma segunda aqui.
Dúvida: se houver inversão de fluxo, liberarem um valor de injeção de 10 kW e tem um inversor de 75, podemos colocar 10 kW na rede, 65 em zero grid? Sim. Sim, esse é aquele modelo com restrição de injeção, né? Na hora de concepção do projeto, tu indica a potência total instalada e a potência máxima injetável, e aí tu vai apresentar na documentação qual é o modelo de retenção de injeção que vai ser instalado, né? Qual é o equipamento que vai fazer o controle da carga, da potência injetada. Perfeito. Pelo que eu estou vendo, é só isso que tem aqui, gente. Não sei se tem mais alguma, mas eu não vi mais nenhuma, só essa. Ok. É só essa aqui que a gente tem também. E a outra pergunta era referente à gravação dessa transmissão, né? Se ela vai ficar disponível. Vai ficar disponível, assim como o material também vai ser repassado aqui para o Max e para o time do Projeto RS Solar, tá? Perfeito. Gente, então a gente faz um intervalinho de 5 minutos, é isso? Agora é 3h16, voltamos aqui 13h21, seria isso? Isso. Tá, combinado. Daqui a pouquinho a gente volta. Então. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Obrigado. Boa. Flávio, só aproveitando, alguém perguntou aqui onde vai ficar disponível a gravação. A gente está desenvolvendo também um YouTube do RS Solar, então a gente pode disponibilizar por ali, e eventualmente até algum outro link. Mas depois a gente encaminha também para a lista dos inscritos o local que vai ficar disponível. E dependendo da modelagem de fluxo só na ampliação, pode injetar 100% do antigo? Sim. Ou não? A diferença. Ali, um cenário onde ela aponta... Avançar? Okay. Avançar. Então, nosso próximo tema aqui, a gente vai dar uma repassada pelas regras de demanda de geração de grupo A. Tá? Então, lembrando aqui que a gente teve agora a atualização dessa regra pela resolução 1059, tá? Onde ela aponta a necessidade de contratação de demanda de geração e demanda de carga para aquelas unidades onde vai ter uma utilização de forma simultânea, tá? Então, o cliente ele precisa contratar uma demanda de carga e uma demanda de geração, ok? Então, sempre olhando lá, Flávio, como é que vai ser a nossa cobrança? Que são as dúvidas que nós estamos recebendo aqui diariamente referente junto aos nossos consultores e nosso atendimento de grupo A. Tá? Aí. Tá. Então, aqui, nos cenários possíveis, tá? Então, sempre olhando ali, um cenário onde a demanda de geração é menor que a demanda de carga. Vai haver cobrança da demanda de geração? Não. Há somente a cobrança da demanda de consumo, tá? Então, sempre quando a gente tiver essa condição, nós não vamos ter a cobrança da demanda de geração. Quando a demanda de geração for igual à demanda de carga, sabe, como é que vai ter a cobrança da demanda de geração? Nesse cenário, também não há cobrança de demanda de geração, há apenas a cobrança da demanda de consumo. Tá? E qual o cenário que vai ser cobrado ou faturado a demanda de geração? Quando nós tivermos lá a demanda de geração maior que a demanda de carga. E aí,
vai ser cobrado a diferença, ou seja, o valor da demanda de geração menos o valor que já foi cobrado da demanda de carga. Então, apenas essa diferença que vai ser valorada pelo custo da demanda de geração. Ok? Então, aqui, como é que é apresentado na nossa fatura, tá? Então, lá no nosso campo de discriminação da operação, você vai ter, lá nos casos de contratação de demanda de injeção ou de faturamento de uma unidade por demanda de injeção, você vai ter a linha destinada à demanda injetada TUSD, tá? E demanda injetada TUSD isenta. Então, sempre vai ser demonstrado na fatura dos clientes essa questão da demanda de injeção. E aí, lembrando lá que ela também vai ter uma tarifa unitária diferente, tá? Então, a tarifa unitária aqui deste exemplo que a gente tem em tela, ela é 10,60, tá? Em comparação à tarifa da demanda de carga ali, que é 31,81. Tá? Ele falava o faturamento. Então, o faturamento ele sempre vai seguir uma fórmula, que é a demanda de consumo faturada, vezes tudo C, tá? E demanda de geração contratada, menos a demanda de consumo faturada, vezes tudo G. Ou seja, ele sempre vai procurar a diferença para faturar a demanda de geração. Ok? Aí aqui algumas sinalizações importantes, tá? Então, demanda de carga nula, ela é possível para aquelas plantas que foram concebidas apenas para injeção, tá? Ah, mas lá vai ter algum registro de consumo. Posso contratar uma demanda de 15 ou 10 na parcela da carga? Não pode, tá? A demanda mínima de carga vai ser sempre 30. E se eu não contratar uma demanda de carga, como é que eu vou ser faturado? Sempre vai ser faturado como ultrapassagem, tá? E a demanda de geração também, ela tem a sua regra de ultrapassagem, que é igual da carga, só que o valor de excedência, ele é de 1%. Por enquanto, da carga, ele é de 5%. Então, sempre importante, pessoal, independente da classificação, é você observar a contratação da demanda de geração e de carga, tá? E aqui algumas dúvidas frequentes referente à demanda de geração. A demanda de geração deve ser equivalente à potência instalada de micro ou mini geração, tá? Aqui é um ponto importante. Não. A demanda deve ser a máxima potência injetada no sistema, a qual deve ser o maior valor, deve ser o valor maior ou igual à diferença entre a potência instalada e a carga própria da usina, tá? Conforme estabelecido lá no parágrafo 4º do artigo 655J. Então, sempre atenção. Fábio, mas por que está reforçando esse ponto? Porque nós tivemos muitas contratações onde foi contratada a demanda de geração observando a demanda de carga, e não é essa a regra. E essas contratações ocasionaram numa cobrança de ultrapassagem dos clientes, tá, pessoal? Então, muita atenção nesse ponto. Quando se inicia a cobrança de TUSG para grupo A, então aqui a regra, vocês já conhecem, para as unidades classificadas como GD1, tá? A cobrança ela se inicia sempre após a revisão tarifária da distribuidora. Para as unidades classificadas como GD2 e GD3, sempre no próximo ciclo após a conexão. Lembrando aqui que você deve realizar a contratação durante o processo de conexão, seja junto ao pedido de solicitação, ou seja lá no momento de você dar o aceite. Ah, esqueci de enviar lá o meu valor de demanda de geração. Tá? Posso fazer isso no momento lá que eu estou na aprovação do contrato? Você pode, a distribuidora hoje ela está praticando essa revisão, tá? Junto aos clientes. Olha, tem aqui uma planta, você vai ter geração, não contratou demanda de geração, a distribuidora ela sempre questiona antes da gente seguir para aprovação dos contratos, tá bom? Então aqui era mais referente às unidades de grupo A que tinham que se adequar à demanda de geração, elas deveriam ser adequadas sempre após a data de 7 de janeiro de 23, né, no caso.
E aqui a gente traz o nosso calendário de revisão tarifárias, tá? De todas as distribuidoras do Grupo Equatorial. E aí, lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, as unidades classificadas como GD1, elas podem contratar a demanda de geração a partir da próxima revisão, que está programada para novembro de 2026, tá bom? O Flávio, só aproveitando esse tema que eu fiquei com uma dúvida, até no slide anterior, chega nesse momento ali de novembro de 26, quem tem uma usina GD1 que tem uma oportunidade de reduzir despesa de demanda contratada, contratando a TUS de G, deve ser feita essa solicitação formal para a concessionária ou é algo, digamos assim, que eventualmente ocorre de forma automática? Não, deve ser feita a solicitação para a concessionária, tá? Até porque a regra hoje de contratação, a gente deve contratar o valor definido pelo cliente, tá? Tá, então, perfeito. aqui, quando a gente está observando as unidades de grupo A, todas as nossas unidades de grupo A, todos os nossos clientes, eles têm contato dos nossos consultores e da nossa central de grandes clientes, tá? Então, eles devem ali, tá chegando novembro, já começa a me movimentar ali com outubro, já procuro o meu consultor, já faço as adequações no contrato para quando chegar novembro a gente já faturar, observando a demanda de geração. Tá bom? E aí, naquele item 3 ali, comentar, a adequação do contrato deve ser feita em até 60 dias da data da revisão tarifária. Então, em tese, mas não tem um risco, por exemplo, de perder o prazo. O cara resolveu fazer essa demanda lá em, sei lá, julho de 27. Ele pode fazer essa solicitação posteriormente ou não? Teria uma Sim, data a adequação da demanda ele sempre pode fazer, mas aqui lembrando, né, que aí ele vai ter o risco da ultrapassagem. Sim. Eu acho que a dúvida do Max, Flávio, ele não solicitou lá em novembro, ele vai solicitar lá em janeiro para cadastrar a TUS de G, é isso, né, Max? Isso, exato. Não tem problema. A data que define, né, a nossa revisão lá é 22 de novembro, que acontece a nossa homologação pela ANEEL da revisão tarifária. E aí, a partir dessa data, ele está apto a solicitar essa alteração, tá? Não tem uma data, ele tem que solicitar no dia 25, ou até o dia 31 de dezembro. Não. A única regra é que ele está habilitado a solicitar a partir dessa data, aí só fazer a tratativa com o consultor que é responsável, né, pela região, pela localidade de atendimento daquela usina. Perfeito, entendido. Obrigado, esse processo, tá? Ele é um processo puramente comercial, até para elucidar um pouco como é que funciona. Vai ser através de um termo aditivo ao contrato CUSD vigente, tá? A gente vai fazer o primeiro termo aditivo desse contrato CUSD e vai ser efetuado a inclusão da TUS de G, redução ou exclusão aí da TUS de D, né? Dependendo do que o cliente manifestar para a gente. Perfeito, muito obrigado. Agora, avançando aqui, pessoal, vamos entrar em alguns pontos de atenção nas solicitações de microgeração. Eu vou pedir para o nosso colega Guilherme aqui, responsável técnico pela análise de projetos de micro e mini geração, apresentar para vocês. Em relação à carga declarada, vamos fazer que a nota técnica NT001, conforme a tabela 1.2, ela define um padrão para o uso correto do preenchimento da tabela em relação a essa carga declarada no formulário de acesso, o nosso anexo 1. É essencial para o dimensionamento adequado de autor do padrão de entrada utilizando essa tabela, definindo se é 110, 120, e se olhando para o autor. Isso aí, precisa de nome e faz. Portanto, a carga declarada do formulário deve ser a mesma carga detalhada no memorial técnico, conforme no campo destinado para o levantamento de carga, essa carga instalada em kW. No próximo slide, a gente tem um exemplo, onde a carga declarada da unidade consumidora, exemplo, no formulário de solicitação de acesso, é informado como 8,39 kW. Sendo assim, esse valor ele deve ser o mesmo declarado no memorial descritivo, conforme ele deve ser tratado no item 5, nosso levantamento de carga e consumo, onde é realizada a descrição dos equipamentos que contém na casa,
quais são as potências, quantidades e assim sucessivamente. Nesse caso, a gente está com um documento que está corretamente preenchido, onde a carga instalada e a nossa carga declarada, tanto em memorial como em solicitação de acesso, estão similares. Ressaltando que essa regra é válida tanto para ligações monofásicas, bifásicas ou trifásicas. Isso é um campo de atenção que acaba ocorrendo em definimentos de projetos devido a essa falha que às vezes acontece. Bom, pessoal, então aqui, né, a gente está com o objetivo de reduzir cada vez mais o nosso prazo de emissão desse orçamento, tá? E hoje esse é um dos itens que acaba gerando ali alguns indeferimentos. Então a gente reforça também, vai enviar um comunicado referente a esse item específico, para que a gente possa aí aprovar e ter a emissão de orçamento de conexão de primeira, tá bom? Aqui entrando em outro ponto, que a gente merece aqui um reforço, tá? Que ele não vem ocorrendo hoje muito na área de concessão da CE, tá? Mas ele vem ocorrendo nas outras áreas de concessão do Grupo Equatorial. E já olhando lá para frente, como a gente está com um crescimento na solicitação de orçamento de conexão, a gente gostaria de reforçar esse ponto de divisão de central geradora, tá? Então, relembrando aqui, o que é e quando ocorre, tá? Ocorre quando o usuário realiza a divisão de uma central geradora em unidades de menor porte para garantir os benefícios da NMGD. Ou seja, quando eu divido uma grande usina lá que deveria operar no Mercado Livre como produtor independente, tá? Em potências menores para poder participar do sistema de compensação, ou quando eu acabo dividindo uma mini geradora em lotes de microgeração para poder se beneficiar de algumas questões tarifárias de grupo B. Tá? Aqui lembrando que hoje a resolução, o artigo 655E, ele traz apenas uma exceção, que é para as unidades fotovoltaicas flutuantes. Tá? Então, neste modelo, é possível a divisão de central geradora. Aí aqui explorando alguns exemplos. Tá? Então, a gente tem um caso aqui, onde tem as solicitações de conexão nova, tá? Então, 3 lotes, onde nós temos a divisão de 75 cada lote, no mesmo proprietário, tá? Do mesmo proprietário. Então, essa condição, hoje o Grupo Equatorial tem como divisão de central geradora, tá? O outro exemplo que nós temos aqui, também são microgeradoras. Então, uma microgeradora de 75, no nome do proprietário de Paulo, outra geradora de 75, proprietária Maria, e outra microgeradora de 75, proprietário João, em áreas contíguas, tá? Então, nós também entendemos esse caso como divisão de central geradora. Essa condição também não é permitida. Terceiro exemplo, divisão de mini em microgeradoras com titularidades distintas. Então, aqui nós temos uma GD de 75 do proprietário Paulo, tem uma divisão física ali. Nós temos outra de 75 também em nome do Paulo, temos uma outra divisão física, tá? E temos 75 também em nome do Paulo, também com divisão física, cada uma com a sua matrícula, tá? Matrículas diferentes. Hoje, no entendimento do Grupo Equatorial, esse também seria uma condição de divisão de central geradora. Lembrando aqui que a gente tem como prática identificar, enviar a notificação, e o cliente ele tem sim o direito de nos apresentar fatos, tá, e evidências que comprovem que não é uma divisão de central geradora. Ok? Aqui as condições hoje permitidas. Então, divisão de usinas de microgeração sem alteração do enquadramento. Então, aqui nós temos, como exemplo, 3 usinas em nome de João, cada um com 20 de potência instalada. Então, é uma condição permitida. Nós temos aqui divisão de usina de mini geração sem alteração do enquadramento. Então, posso ter 3 de 1 mega, uma do lado da outra, sem violar o limite de potência, também você pode ter. Né? E também pode ter usinas geradoras para atendimento à carga local, uma do lado da outra, no nome de João, 45, 45, 45. Essas também são condições permitidas.
E como é que a Equatorial ela vem trabalhando isso, tá? A gente vem trabalhando toda a nossa análise em cima dos pareceres da ANEEL. Então, aqui a gente traz alguns exemplos que a própria ANEEL já disponibilizou lá no BI dela, dos ofícios, e onde a gente vem estudando sempre quando tem uma condição, a gente faz essa validação por todos os ofícios para poder emitir um parecer aí o mais próximo do entendimento da ANEEL. Tá? Então, aqui tem um caso de um cliente que ele solicita um orçamento de conexão para instalação de uma usina de microgeração para cada uma das 6 torres de um condomínio, não ultrapassando 135 de geração para cada uma e que o total não ultrapasse a potência máxima disponibilizada para tal. Tá? Então, a condição é permitida? Neste caso, tá? Após uma avaliação da ANEEL, não. A configuração proposta indica a divisão em 6 unidades de mini geração com potência instalada de até 75 cada. Apesar de apresentar a proposta como 6 projetos independentes de microgeração distribuída, trata-se de uma única usina com potência conjunta superior a 75. Tá? E apenas o fato de estarem instalados em torres diferentes do mesmo condomínio não é suficiente para afastar a aplicação do artigo 655E. Isso é em palavras da Equatorial? Não. Este é um caso em palavras da ANEEL. Foi a ANEEL que trouxe esse exemplo aqui para que a gente possa também se guiar, tá bom? Aqui uma condição que é permitida, o cliente arrenda o telhado para instalação de sistema fotovoltaico de 23, alto consumo remoto, onde já existe um sistema de 12 conectado junto à casa. Tá? Ressalta que a segunda instalação será conectada em uma nova medição. Então, neste caso, a configuração proposta não indica a divisão de central geradora, tá? Considerando que a potência instalada no local não ultrapassa a potência máxima de microgeração de 75. Caso a soma da instalação fosse superior a 75, caberia enquadramento no artigo 655E, tá? Mesmo que as unidades sejam titulares diferentes e uma delas utilize espaço por meio de arrendamento de telhado. Tá? Então, esse aqui também é um caso que foi submetido para a ANEEL e a ANEEL deu esse parecer. Ô, Flávio, uma dúvida rápida nesse caso, tá? Uhum. Vamos imaginar esse caso especificamente de forma prática. O sujeito lá tem um imóvel que já tem instalado lá uma usina de 12,54 e aí ele arrenda a cobertura desse pavilhão, por exemplo, para esse terceiro fazer a instalação da sua usina lá, respeitando que a soma das duas não ultrapasse os 75, né, para não ser divisão. De forma prática, como seria feita essa solicitação dessa nova entrada para cada projeto estar numa entrada, né? A cobertura estar numa nova entrada de energia. Tá. Aí ela faz uma solicitação de uma nova unidade consumidora. Nesse caso especificamente que a ANEEL comentou. Nesse caso, Max, ele se enquadra como NT4, né? Então, ele vai participar de múltiplas unidades, né? Então, se hoje o empreendimento tiver apenas uma unidade, ele vai colocar uma nova unidade para o telhado, ou se já tiver 2 unidades, ele já é um EMUC, ele vai ter uma terceira unidade que seria o mesmo ponto de conexão no empreendimento, seria a terceira unidade no ponto de conexão. Então, ele tem que apresentar a solicitação de conexão de micro ou mini geração e o projeto elétrico conforme NT4. Perfeito, maravilha. Pessoal, vou dar uma passada aqui pelos nossos canais de atendimento, né? Então, reforçando, hoje nós temos 2 canais de atendimentos especiais, que é o canal de atendimento de grandes clientes, tá? Então, para as unidades de grupo A, tem uma dúvida lá referente ao meu sistema de compensação, variação de consumo, teve alguma fatura de energia de unidade de grupo A, você pode direcionar para os grandes clientes, tá? Que o nosso horário de atendimento ali é de segunda a domingo, 24 horas por dia. Além da nossa central de grandes clientes, vocês também têm o acompanhamento dos consultores das tá? E aqui, para os casos de micro, mini geração, mas mais para micro geração aqui que o pessoal acaba acionando, a gente tem a nossa central de geração distribuída, tá bom? Então, essa central funciona de segunda a domingo, das 8 às 5 horas. Flávio, qual o serviço que eu consigo em cada um dos canais, tá? Então, aqui, atendimento de grandes clientes, grupo A. O que eu consigo? Ajustes de contrato, CUSE, CCE. Então, como o Sérgio falou, aditivos de demanda de geração, sempre para o canal de grandes clientes.
troca de titularidade, desligamentos programados, segunda via de fatura, cadastro de conta digital, atualizações de estudos de proteção, disponibilização de memória de massa, falta de energia e revisão de conta de unidades de grupo A, sempre para o canal de grandes clientes. Atendimento exclusivo de geração distribuída. Ele fica lá para abertura de orçamento de conexão, nos casos agora que for necessário, né? Não atendido pelo site, alteração de beneficiárias, aberturas de reclamações específicas do processo de geração distribuída, esclarecimentos de dúvidas referente ao processo de conexão de geração distribuída, em alguns casos pós-conexão também, histórico de saldo, falta de energia e outros assuntos relacionados à micro e mini geração. Tá? E aqui um ponto de atenção, grupo B, pós-conexão, os serviços convencionais, como troca de titularidade, emissão de segunda via, troca de padrão, nível de tensão, devem ser realizados junto ao site de serviços ou agência de atendimento. Quero uma segunda via de uma unidade de BT de microgeração, encaminho para o atendimento da geração distribuída? Não, deve ser via agência de atendimento ou serviço digital. Tá bom, pessoal? Então, Sérgio, Max, a gente encerra por aqui o que a gente tinha de material. Aí eu acho que nós podemos entrar aqui nas dúvidas que nós temos no chat e depois para as dúvidas do material. Vamos seguir? Perfeito, Flávio. Acho que, como tu mesmo comentou, acho que podem ir lendo os questionamentos do site e aí trazendo. Então. O último que nós lemos foi sobre demanda de... Não, foi sobre o 25. Entendi direito o processo de dispensa, isso o Antônio já atendeu. Temos clientes de GD e de ACL, zero grid, e estamos tentando homologar um projeto de bateria BIS. Tá? Contudo, já nos informaram que não poderíamos ter o sistema solar e o BIS já há um procedimento. Olha, a princípio não há restrições, tá? A gente ainda não tem uma norma prevendo, uma norma atualizada prevendo as novas tecnologias de armazenamento, mas nós não temos restrições. O que você precisa apresentar? Precisa apresentar o projeto e descrever como você vai fazer o armazenamento no memorial descritivo, tá? Então, essa é a orientação hoje. Tem Antônio que quer complementar algo? Não é isso? Não, acho que a importância só de informar lá no memorial fatos relevantes, como é que vai ser, só reforçando o que o Flávio falou, como vai ser feito esse armazenamento e garantir que esteja injetado somente o que foi aprovado no orçamento de conexão, né? De repente, não pode fazer aumento de carga ou de geração para que seja armazenado e depois ser injetado na rede de forma indevida, né? Só esse ponto de atenção. Algum adicional aqui, Olga? Não sei se você chegou a abrir o microfone. Cheguei. Não, assim, só para deixar claro que o último ponto, assim, né, que a ANEEL falou, na verdade, foi bem recente, né, acho que foi dia 10/10, tem uma nota do Sandoval falando que regulatoriamente a gente ainda não tem nada que esteja escrito, né, pela resolução sobre BES, tá? Então, assim, a ANEEL está escrevendo ainda, né? A ANEEL está redigindo. A gente não tem como barrar que entrem solicitações, mas a ANEEL não disse como é que tem que ser, como é que vai funcionar, tá? E aí, se a pessoa estiver interessada no leilão de 2026, de reserva de capacidade, a gente só emite DAO de leilão, tá? Quando tem portaria de leilão aberta. Então, também não dá para abrir, não vai ser um pedido que vai ser, não tem como a gente analisar isso, não tem como emitir DAO, tá? Só para ficar claro. Ok, obrigado, então, Olga. Então, aqui fica a sinalização ali para o DAO, que a gente precisa para os processos de autoprodução e produção independente, tá? Isso aqui. A demanda de geração em outra concessionária, a potência de geração. Outra concessionária é a potência de geração. Exemplo, demanda de carga 50 e a demanda de geração 30.
deve ser solicitado 30 da demanda de geração, correto? Não, aqui, lembrando, pessoal, a demanda de geração ela deve observar a carga própria da usina, não a demanda de carga, tá? Então, não tem um valor lá de carga própria da usina, eu contrato a demanda de geração pela potência total, tá? Ela não observa a demanda de carga, tá bom? Recebemos uma pergunta: é possível realizar o ingresso do projeto GD simultâneo à solicitação nova de ligação de unidade consumidora? Sim, o processo de geração distribuída através do site, né? E o processo de projeto através do e-mail dos grandes clientes. Os processos vão caminhar paralelos e vão ter análises paralelas, né? Só ressaltando mais uma vez, para ligação vistoria, tem que estar aprovado os dois processos. E aqui o outro ponto de atenção, né, que é a ligação MT. O MT hoje, ele precisa ser via e-mail, tá? Isso que a gente já tinha pontuado. Que pode acontecer aqui, tá, pessoal? Quanto à questão de não ter um projeto, uma microgeração em baixa tensão, por exemplo. O prazo de conexão de baixa tensão, ele é mais rápido do que o prazo de análise e conexão de uma AGD. Então, dependendo, por serem pedidos distintos, pode acontecer de a conexão da ligação da unidade em baixa tensão acontecer antes da liberação do processo de micro mini GD, tá? Desculpa, nesse caso de micro, que a gente está cuidando do processo de micro GD. Então, entra conjunto, porém, as análises e deliberações elas não vão ser simultâneas. Elas vão ter os respectivos prazos para atendimento. Ela pode ocorrer, né, como o Sérgio colocou, mas hoje isso veio ocorrendo muito pouco, porque a gente conseguiu aí, com o apoio do pessoal e da nossa equipe de planejamento aqui que estão conosco, o Guilherme, a Olga, a gente conseguiu reduzir muito o nosso tempo de retorno de emissão de orçamento de conexão, tá bom? Na próxima, a gente a próxima pergunta: no caso de ampliação de GD1, ingressado uma ampliação em GD2, onde a demanda de carga é menor que a geração antiga, mais ampliada, pode-se contratar a demanda G para possibilitar a ampliação ou será necessário solicitar aumento de demanda de carga? Neste caso, tá? Então, a unidade ela é classificada como GD, entrou como ampliação, aí vai precisar aumentar a demanda. Ela vai precisar contratar a demanda de carga, tá? Não tem regra de proporcionalização para a demanda, tá? Então, aqui ele continua contratando a demanda de carga, que originalmente ele é uma unidade para os fins de compensação, como GD1. Tá? E aí, demanda é outra regra. Ok? A próxima pergunta é em relação à demanda, contratação de demanda, né? Então, só para esclarecer, para mim, não ficou claro. No caso de um cliente necessitar de uma demanda de 75 kW de geração, mas já ter 30 de carga contratada, devo contratar os 75 kW de geração e na hora do faturamento a CE calcula a diferença, correto? Ou devo contratar apenas os 45 de geração, uma vez que 30 de carga já está contratada? É a opção 1. Deve contratar os 75 e depois o sistema ele faz o faturamento pela diferença lá entre as demandas lidas e contratadas entre carga e geração, tá bom? Não entendi a data em que os clientes GD1 de MT poderão solicitar a demanda de geração. Será apenas na revisão de 26, creio eu que seja 2026, né? Isso. As unidades classificadas como GD1, tá? Eles podem depois, por exemplo, uma planta, tem 1 mega lá, mas hoje ela tem contratação de demanda de carga. Quando é que eu posso mudar essa contratação para demanda de geração? A partir de novembro de 2026, tá? Lembrando, um mês antes ali, eu já posso procurar o meu consultor, já pode procurar o consultor para preparar essa alteração da contratação de demanda, tá bom? Próxima pergunta. Em caso de condomínios e pavilhões comerciais, com uma entrada de energia única, e cada pavilhão com medidor, um pavilhão tem 50 kW, aprovado, e um dos seus vizinhos gostaria de instalar 50 kW,
todos os projetos independentes de empresas independentes, isso caracteriza a divisão? Opa, deixa eu ler aqui de novo. Condomínio de pavilhões com uma entrada de energia única e cada pavilhão com seu medidor. Um pavilhão tem 50 aprovado e um dos seus vizinhos gostaria de instalar 50. Todos os projetos independentes. Pelo exemplo que a gente viu, o entendimento da ANEEL ele vai caracterizar como uma divisão, tá? Então, é bem aquele exemplo que a gente colocou ali dos condomínios, tá? É o mesmo local, é a mesma área, por mais que eletricamente eles atenderiam o critério de ser uma unidade individual, com divisão física, elétrica, porém, pelo critério que a própria ANEEL descreveu na consulta que foi efetuada, ela entende que seria uma divisão. Isso. Pela contiguidade, tá, pessoal? Então, ela sempre olha a contiguidade independente da titularidade, tá? Pessoal, só Informação de fatura do... Nesse caso, desculpa, especificamente... Não, perfeito. Nesse caso, sim, porque me parece que tipo, o pavilhão, são vários pavilhões construídos originalmente no mesmo terreno, né? Mas vamos pensar num outro caso, por exemplo, 2 vizinhos que moram nas suas casas ali há 10 anos, cada um tem o seu terreno, um instala na sua casa 50 kW, o outro instala na sua casa 50 kW. Os terrenos são lindeiros, são contíguos, excede os 75, mas historicamente eles estão separados, cada um tem a sua propriedade historicamente, então aí não há o que se falar de divisão, correto? Correto, Marcos, esse é o entendimento, né? A ANEEL ela sempre olha a intenção, então nesse teu caso aí, eles já são unidades, que elas já estavam lá constituídas, sempre tiveram, nada pode impedir que eu, Flávio, tenha minha geração, o Sérgio tenha dele, e o Antônio tenha dele no mesmo bairro, de forma contígua, tá bom? Perfeito. Reclamação de fatura de um cliente com GD. Qual o canal de atendimento? 0800 ou GD comercial? Vamos lá, se ele for um cliente de baixa tensão, você pode entrar lá para o nosso 0800 específico de geração distribuída e também pode encaminhar via e-mail, tá? Se for um cliente de média tensão, grupo A, com demanda contratada, a gente sempre orienta aí para os grandes clientes, tá? Que aí ele vai cair no canal especializado e também vai passar pelo seu consultor comercial, tá? Esse, pessoal, é um ponto importante até para colaborar aqui com a informação do Flávio. O nosso canal, o nosso 0800 de GD, ele tem uma qualificação diferenciada para o entendimento do processo, do faturamento, do rito de GD. Por vezes, ao efetuar o contato, nenhuma reclamação será necessário. O atendente vai poder explicar o que aconteceu, a leitura é uma leitura plurimensal, porque é uma zona rural, N situações. Realmente acontecendo um problema que fora constatado, tanto o canal de 0800 de GD vai poder abrir, quanto uma agência lá do município, uma agência física vai poder abrir, quanto o 0800 comum lá, o 0800 721 2333 também vai poder abrir. O que a gente indica? Sempre ao buscar um canal específico, o conhecimento, o know-how sobre o tema vai estar mais forte naquela célula, que vai poder, né, dirimir uma dúvida ou até mesmo explicar a situação. Sendo constatado um problema, o ingresso da reclamação será feito. A possibilidade de cadastro de UC âncora no cadastro do rateio para receber de algum UC que esteja inativa durante o cadastro? Pergunto, pois tive um rateio indeferido devido a uma unidade inativa, mas entendo que o 0% deveria ser alocado na unidade geradora. Vamos lá, pessoal. O UC âncora é um procedimento que ele vem crescendo dentro das distribuidoras, tá? Mas hoje o grupo equatorial ele não pratica, tá? Por que não pratica? A gente já vem dando muita orientação junto à ANEEL referente a esse tema. Nós realizamos uma consulta e fomos orientados a não praticar. Então, hoje, quando nós falamos em UC âncora, é só aquela que está na resolução, tá? Ou seja, que é a prioridade, onde você vai colocar lá suas prioridades e vai indicar uma unidade para ficar recebendo os créditos após
o fim do ciclo de faturamento e de compensação. Então, quando nós olhamos hoje para pedidos de solicitação de rateio por distribuição de percentual, a gente não pratica alcance âncora, ok? Então, enviei um pedido, claro, ele vai ser analisado e se tiver alguma inconformidade em uma das unidades beneficiárias, você vai receber a devolutiva do pedido dizendo que você não pode, a gente não conseguiu concluir o cadastro, tá bom? Essa validação também, pessoal, ela se dá não somente para a unidade desligada, né? Ela se dá também se porventura for incluída uma unidade optante de faturamento do grupo B, né? O famoso ATBT aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele também, por regra ANEEL, ele não pode receber crédito de uma outra central, né? Ele pode ter somente o autoconsumo próprio como benefício, né? Então, se porventura vier na lista, o sistema vai criticar e aí a central vai reportar que tem que fazer o ajuste e alteração daquela unidade consumidora na lista. Pessoal, uma dúvida bem rápida nesse caso. Digamos que existe um rateio vigente para uma determinada UC geradora. E das beneficiárias, digamos, tenha 20 beneficiárias, uma delas acaba sendo desligada ao longo do tempo, digamos assim, e aquele rateio, então, das 21 passa a estar desligada. Esse crédito percentual que estava sendo destinado para essa UC que foi desligada, ele começa a ser acumulado na UC geradora ou tem alguma outra destinação? Não, hoje ele ocorre dessa forma, tá? Então, até para deixar bem transparente, a consulta que a gente fez junto à ANEEL, Max, foi exatamente explorando esses cenários, tá? Então, eu tenho o cenário inicial, onde eu não posso direcionar, só que eu tenho situações onde, durante o ciclo, alguma unidade, ela vai ficar inapta ali para receber. Então, durante o ciclo, se ela estiver inapta, a orientação que a gente recebeu é direcione para a unidade geradora, que a própria ANEEL ainda está estudando como vai incluir isso no normativo, tá? Perfeito. Esse é mais um daqueles casos que, às vezes, o nosso processo ele acabou avançando as regras regulatórias, né? Perfeito. Obrigado. Segundo o artigo 655-M, a CE tem um procedimento para solicitação de transferência de saldo de crédito de unidade em diferentes titularidades em projetos de geração compartilhada? Hoje, tá, então, como está a regra do artigo 655-M, que ele fala da transferência de créditos no momento de encerramento contratual, tá? Então, hoje, você só pode transferir créditos para titulares diferentes quando a gente estiver observando uma unidade geradora de geração compartilhada e que ela avise com 30 dias de antecedência, tá? Fora essa possibilidade, você não consegue transferir para unidades de titularidades diferentes, tá? Mais uma pergunta aqui. Como está o processo de rateio de UC permissionária para a concessão? Estão aceitando normalmente? Sim, esse processo ele está rodando normalmente, mas aqui lembrando, né, o pedido de rateio ele não é feito junto à distribuidora. Você precisa procurar a permissionária, e aqui reforçando um ponto de atenção, essa permissionária ela tem que ter algum custo celebrado com a distribuidora. Então, sempre importante consultar com a permissionária se ela tem essa condição de custo celebrado com a distribuidora, para você poder avançar com esse processo, tá? Mas hoje ele está rodando dentro da CE Equatorial. Isso, até porque, pessoal, quem informa a distribuidora que está recebendo os créditos é a permissionária geradora, né? Então, o crédito que é gerado lá, o percentual transferido, quem nos repassa é a permissionária mensalmente, para que a gente faça a repactuação dele aqui dentro, aí, né, na lista de rateio que vocês enviarem para eles lá. Perfeito. Pessoal, só aproveitando esse caso, podem recapitular quais são as permissionárias que possuem CUSE com a CE Equatorial? Copernorte, Copersul e Sertagem. É isso, Perfeito. Né? E a COSEL, COSEL? é de Encruzilhada do Sul também. Isso. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. No caso de haver uma unidade consumidora com geração distribuída em um terreno e posteriormente ser locado para o terreno, ser locado para parte do terreno, para implementar outra geração distribuída em outra titularidade, onde o somatório das gerações
não ultrapasse 75 kW, deve ser realizado um projeto de MOOC para a conexão desta segunda UC, ou é possível implementar 2 padrões de entrada trifásico lado a lado? Não, nesse caso, é necessária a apresentação do projeto EMUC, né? Porque, como foi citado, foi locado o terreno. Então, o terreno possui apenas uma escritura. Então, para cada escritura, um ponto de conexão. Então, nesse ponto de conexão, vai ter as subdivisões da unidade consumidora. Independente se 1, 2 ou 3, ou N unidades consumidoras, tem que ser apresentado o projeto de MOOC para o novo padrão de entrada. Mais uma pergunta. O C foi encerrada e o cliente não solicitou a transferência de crédito para outra UC da titularidade. Como proceder para recuperar esses créditos? Você precisa enviar um pedido de solicitação de transferência para a nossa central de geração distribuída. E aí, indicando a unidade onde tinha o crédito, o titular, tá? E a unidade para onde você quer transferir também e a titularidade, tá? E aí você consegue pegar esse crédito e transferir para outra unidade sobre a mesma titularidade do proprietário original. Isso, pessoal. Lembrando que, pela regra ANEEL, o saldo de créditos gerados possui uma validade de 60 meses. Né? Então, dentro dessa validade, não há tempo mínimo para que solicite. Por exemplo, o cliente desligou a unidade, ficou 5.000 kW de créditos lá nela acumulado, ele saiu do país, ficou 3 anos fora, retornou, religou uma nova unidade na sua titularidade, ele só informa aquela unidade que ele tinha o saldo lá na anterior e a gente faz a transferência e aloca o crédito na nova unidade sobre a mesma titularidade que é a geradora do crédito original. Aqui, Flávio, as perguntas e respostas do chat foram encerradas, né? Mais alguma pergunta aí que foi mandado antecipadamente? Max, tem mais alguma pergunta? Pessoal, a princípio a gente não recebeu mais nada aqui no WhatsApp. Aí talvez, não sei se tem mais alguma que foi solicitada no momento da inscrição do pessoal, Flávio. Nós tínhamos separado aqui, Max, eu acho que cerca de 40 perguntas, mas eu vi que muitas a gente já respondeu aqui. Perfeito. Aí depois a gente pode fazer esse compilado e enviar essas perguntas respondidas para vocês. Perfeito. E da questão do material, acredito que a gente venceu aqui. Perfeito. Eu acho que a própria divulgação do material depois, acho que elucida aí muitos questionamentos mesmo, né, Flávio? E eventualmente se conseguirem encaminhar junto com o material essas perguntas que vocês já tinham separado com as respostas, aí já fica bem útil também. Tem mais alguma pergunta, então? Entrou. Em caso de falecimento do atual titular, o saldo de créditos gerados pode-se manter-se na unidade consumidora em caso de troca de titularidade ou os créditos acumulados com a troca? Existe alguma maneira de manter os créditos na UC? Sim, hoje não existe uma regra regulatória, tá? Mas a Equatorial acabou explorando sob o ponto de vista jurídico. Então, hoje você consegue transferir para o herdeiro, tá? Mas aí você tem que apresentar toda a documentação lá, suporte, comprovando que esse novo titular ele é herdeiro do falecido, tá bom? E aí a gente consegue realizar essa transferência. Acho que encerraram as perguntas, né, pessoal? Sim. Boa, maravilha. Acho que seria isso então, né, Flávio? Vocês têm mais alguma informação importante? Não, acho que da nossa parte é isso, né, Sérgio? Mas agradecer aí todo o apoio do programa RS Solar, também o apoio da AB Solar, tá? Também que foi parceira aqui do governo do estado, da Copergs, e seguimos aí nessa parceria, né, sempre trazendo o máximo de informações para vocês, também absorvemos muito do que vocês nos trazem aqui de crítica construtiva para o processo, que a gente acredita aqui na Equatorial que o objetivo é esse, né, a gente crescer em conjunto, somos parceiros de negócio aí, com o objetivo de levar o maior atendimento para o cliente final, né.
tanto de vocês como da nossa parte. Vocês, Sérgio, tem alguma contribuição? Realmente, apenas agradecer aí a participação de todos que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui nessa troca de informações. É assim que a gente constrói um processo cada vez mais forte e cada vez mais justo, vou usar esse termo, né, para não ficar aquela desinformação que acontece, aquele desentendimento. A gente sabe que situações atípicas vão acontecer, a gente vai tratar essas situações dessa forma, dessa mesma forma, porém a gente tem um processo, eu acho que aqui construído e revisado frequentemente por todas as mãos que atuam nele, né? Esse é o objetivo principal desse momento que a gente disponibiliza aqui para vocês, trazendo as nossas estruturas corporativas de análise de projeto, de análise da própria parte do sistema de potência, fluxo, para poder estar próximo, né, ao integrador, próximo aos nossos parceiros e reforçar o nosso compromisso e transparência sempre, tá, pessoal? Perfeito. Pessoal, do nosso lado também, de novo, queria reforçar o nosso agradecimento ao Grupo Equatorial. Como a gente sempre fala, né, Flávio, Sérgio, a gente percebe como vocês são parceiros mesmo do programa RS Solar, são parceiros mesmo para ajudar a criar um ambiente favorável para o desenvolvimento da fonte, da geração distribuída. Estão sempre dispostos a elucidar e reduzir e remover as barreiras que a gente tem, né? Sempre tem dificuldades, enfim, vocês estão sempre aí disponíveis para esclarecer todos os pontos e facilitar o processo, abrir o caminho mesmo para a gente, como tu mesmo falou, né, Sérgio, para criar um ambiente justo. Logicamente vão ter dúvidas, tem coisas que dá para fazer, outras não dá, mas a gente nota como vocês são grandes parceiros da fonte, da geração distribuída e do programa RS Solar. Então, de novo, gostaria de reforçar, em nome do programa RS Solar, a parceria. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer, então, aos demais participantes aí do time da CE Equatorial, a Ogo, o Antônio Carlos, o Igor, o Guilherme. Muito obrigado aí, gente. De novo, obrigado, Sérgio, obrigado, Flávio. Eu queria pedir também que quem está presente siga as redes sociais do programa RS Solar, busque participar, se envolver, enfim, que de fato, com apoio, digamos assim, de todos os agentes do setor, das concessionárias, do governo do estado, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, do SEBRAE, na pessoa do Cleverton, né, o governo do estado na pessoa do professor Eberson, que nos ajuda muito também, né, coordenando todo o Copergs, enfim. Então, juntos a gente vai criando esse ambiente que traz tanto desenvolvimento para o nosso estado, empregos, renda, e, de fato, né, desenvolvimento para todo o nosso estado. Então, de novo, gente, muito obrigado. Eu agradeço também a todos que participaram e a gente vai informando pelos e-mails aí a disponibilização dos materiais, do vídeo aí, como o próprio pessoal aqui da CE Equatorial comentou. Muito obrigado de novo, gente. Valeu. Ok, obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde a todos. Bom final Grande de semana, abraço. pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu.